E os preços do arroz no mercado externo também têm sido monitorados pelos produtores aqui no Brasil, bem como, claro, todo o entendimento do mercado nacional para que os produtores possam fazer seus planejamentos e avançar com os seus negócios. Pauta para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Quem nos ajuda nessa análise é Evandro Oliveira, analista das safras e mercado, para nos dar mais detalhes de como estão os preços do arroz lá fora, aqui no Brasil. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Vamos falar sobre esse mercado, o mercado do arroz, como é que andam as coisas. Pois é, Evandro. Parece que as coisas se acalmaram um pouco, né? Os cenários estão mais transparentes, mais claros. Essa percepção faz sentido para ti ou ainda tem muita coisa que às vezes nós não enxergamos, mas estão aí tirando o sono do produtor brasileiro? Pois é, Carla, o mercado deu uma acalmada depois de todas essas turbulências que nós viemos falando nas últimas entrevistas, né? Turbulências climáticas, turbulências políticas. Então, depois de todos esses acontecimentos, o mercado segue lateralizado, né? Há umas boas semanas já. Mercado sem grandes alterações nos preços, a média da saca gaúcha, né, em torno de 115, R$ 116. Fronteira Oeste, indicações na faixa de 115, 118. Lá na zona sul do estado, região muito importante para as indústrias, indicações entre 118, 120. Então, um mercado bastante estável nesse momento, né? Esperando por um direcionamento e por uma demanda, né? A gente tem que lembrar que a demanda interna segue bastante enfraquecida. E o que vem sustentando as cotações nesse momento são as exportações, né? Então, mês de julho vem registrando bons embarques, né? No momento temos exportações superiores às compras externas, né? Então, ao que tudo indica, por enquanto ainda temos um superávit no mês de julho. Então, isso vem sustentando as cotações. E lembrando que setembro Estados Unidos deve entrar com uma safra cheia no mercado e o Brasil deve ficar fora das exportações, né? Então, até lá, esperamos que tenhamos uma reação na parte da demanda, né? E nesse segundo semestre, o mercado externo segue com tendência baixista, né? Porque temos entrada da safra asiática juntamente com a entrada da safra dos Estados Unidos. Então, nesse momento, o mercado segue aguardando um direcionamento e ainda cauteloso, né? Porque parece que ainda o governo não desistiu da ideia dos leilões. Então, ainda um cenário de muita incerteza e muita cautela. Bom, vamos dividir então a nossa conversa entre mercado interno e o mercado externo. Você citou essa questão dos leilões e na última fala do ministro Paulo Teixeira, inclusive do Desenvolvimento Agrário, ele falou justamente sobre isso, né, Evandro? Ele disse que o edital para compra de arroz está pronto e ele disse, abre aspas, nós temos um grupo no qual participam o Ministério da Fazenda, Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Conab para fazer a gestão de preços. Os produtores de arroz nos procuraram e disseram que onde os preços estão altos, nós vamos abastecer. Então, se tiver preço alto no Nordeste, nas capitais, vamos pedir para que se abasteça. Caso isso não aconteça, acho que é inexorável o leilão. Será que ainda é possível acontecer, Evandro, na sua perspectiva e do que você tem acompanhado, ou o abastecimento está realmente garantido, como desde sempre os produtores, as associações de classe e todo o setor arrozeiro vem garantindo ao governo do Brasil? Mas é, cara, daí a gente já vê que nesse momento já não é mais a questão do desabastecimento, né? O governo quer atuar diretamente nessas regiões mais deficitárias, né? Tanto que durante a divulgação do Plano Safra, o governo já anunciou a intenção de incentivar o plantio da cultura do arroz nessas regiões mais deficitárias, que apresentam o maior patamar de preços do arroz nas prateleiras, né? Então, regiões que comumente trazem grandes avanços de preço, como Recife, outras regiões do Nordeste, do Norte também. Então, o governo veio com esse incentivo, com esse anúncio da intenção de incentivar o plantio nessas regiões. Nós temos que lembrar que são regiões
um pouco mais complicadas para se plantar arroz, né? São ecossistemas diferentes, com necessidades diferentes e com rendimentos diferentes, né? Então, temos toda uma discussão em cima dessa questão, mas até então seria a decisão mais acertada por parte do governo. Voltar a tocar nessa questão dos leilões, lembrando que gerou um enorme desgaste para o governo, apesar dos preços internacionais apresentarem viés de baixa nesse segundo semestre, a operacionalidade dessa questão ainda é um entrave. A gente tem que lembrar que é difícil a operacionalidade por parte do governo que não tem a expertise necessária para levar essa intenção, essa medida adiante, que deixe para o setor privado, então, que vem tendo sucesso nessa questão. Nesse mês de julho, estão previstas a chegada de mais de 150 mil toneladas de arroz branco da Tailândia, o que já vai dar um certo alívio para o mercado. Esse produto vai ser distribuído para diversas regiões do Brasil, incluindo a região sul. Então, o mercado já vem buscando aliviar essas questões, né? Então, o governo entrando, voltando com essa iniciativa, com essa intenção de intervir no mercado, só vai gerar mais incertezas e desincentivo para um novo aumento de área na próxima temporada. Esse sim que é o incentivo necessário que traria equilíbrio para 2025, que como a gente lançou na nossa intenção de plantio, mesmo com todo esse cenário de incerteza, os preços ainda apresentam uma margem atrativa e a tendência é de um leve aumento de área para a próxima temporada, trazendo uma produção satisfatória para 2025. Então, o governo voltando a intervir no mercado e gerando mais incertezas e dificuldades, pode ser que esse aumento não seja na medida do que se espera, né? Então, o governo tem que ter muito cuidado nesse momento para não gerar mais desincentivos e talvez sendo necessário voltar com essa medida de importações também em 2025. Então, se o governo quiser evitar novas importações em 2025, deve deixar o mercado cuidar dessa questão e possibilitar um aumento de área para 2025, né? Então, o governo deveria, nesse momento, atuar diretamente nos custos de produção. Esse, sim, o grande vilão da cultura do arroz. É bem interessante essa sua análise, Evandro, porque se a gente olhar nos últimos anos, o setor arrozeiro deu muitos sinais de que precisaria realmente desse estímulo, desse incentivo, né? E quando nós tivemos ali, há talvez 2 anos, por favor me corrija se eu estiver equivocada, já uma disparada nos preços do arroz que preocupou bastante e não tinha enchente no Rio Grande do Sul, né? Tinha uma diminuição de safra por algumas adversidades climáticas, mas nada proporcionalmente comparável com o que aconteceu esse ano no estado gaúcho. Mas nós tivemos uma disrupção ali na oferta e os preços subiram. O setor arrozeiro trouxe de novo e mais uma vez essa informação de que estava desestimulado, desincentivado e veio dando sinais importantes ao governo de que precisava, né, ter algumas políticas públicas ali revisadas para o setor. Isso precisa, portanto, estar na pauta mais uma vez, ou a gente vai viver momentos ainda difíceis, Evandro. Com certeza, e isso já está na pauta há muito tempo, né? Isso já vem sendo discutido há muito tempo, juntamente com a questão tributária, a questão do ICMS para beneficiamentos e saídas de arroz do Rio Grande do Sul. Isso é discutido em todos os eventos de arroz do estado e fora do estado, né? Então, todo esse cenário que nós estamos vendo de preços elevados do arroz não é só em virtude do clima. Isso já vem de 2, 3 temporadas atrás, por conta de desincentivos, de margens apertadas e até prejuízos aos produtores de arroz, onde muitos resolveram abandonar a cultura porque já não aguentavam mais tantas temporadas de prejuízos, né? E migraram para outras culturas. E agora, nesses últimos anos, né, 2022 para cá, a partir do momento que commodities como a soja e o milho já não apresentaram rentabilidades tão satisfatórias e o arroz finalmente começou a ter preços atrativos,
esses agentes retornaram para o arroz e finalmente estavam tendo um incentivo para continuar com a cultura, um incentivo necessário, que é o preço, margens satisfatórias, retornos satisfatórios. E agora o governo vem atuando justamente no sentido oposto, né? Tentando atuar na questão da oferta, em vez de atuar diretamente nos custos de produção. Se o governo atuasse diretamente na questão dos custos e da tributação que incide desde a semente até as prateleiras do supermercado, naturalmente nós teríamos um incentivo a todos os produtores do Brasil, incluindo o Norte e Nordeste, que já vinham apresentando maior interesse na cultura do arroz. Nós tivemos grande avanço diário no Tocantins, tivemos grande avanço diário no Maranhão e diversos outros estados que plantam arroz também na região. Mato Grosso avançou com as áreas, agora nessa próxima temporada deve recuar um pouco a área de sequeiro, mas vai aumentar as áreas de pivô novamente. Então a gente está notando que o Brasil inteiro está com interesse na cultura do arroz. O governo tem que aproveitar esse momento e atuar diretamente nessas questões, e não em questão de oferta fora do Brasil, trazendo um choque de oferta que vá mexer com os preços, né? Então, temos que atuar nessas questões, nos grandes vilões, custos de produção e tributação, né? O ICMS, um dos grandes vilões da cultura do arroz. Agora, Evandro, quando a gente olha para essa questão dos custos de produção, nas últimas temporadas, claro, também deixando um pouquinho de fora essa condição das enchentes dos produtores gaúchos, porque nesse caso isso chega a ser até uma pergunta retórica, né? Mas quando a gente olha para as outras regiões de produção e o Rio Grande do Sul em anos normais, nós estamos falando de anos de margens negativas para o produtor de arroz por conta desses custos elevados e dos preços que não conseguem sustentar uma valorização, às vezes por mais tempo, ou que não acompanham geralmente essa mesma toada de alta nos custos? Exatamente, nós temos que lembrar que no Rio Grande do Sul, inicialmente, né, segundo dados do IRGA, os custos totais de produção da cultura do arroz já estão acima de 17 mil reais por hectare. Isso, se for convertido para sacas, ficaria em torno de 90, nesse momento já está acima de 90 reais por saca, né? Lembrando, custos totais, né? A gente sabe que nem todos os produtores consideram custo total. Então, custo total acima de 90 reais por saca, considerando produtividades razoáveis. Agora, imagine uma temporada onde há produtividades inferiores ou prejudicadas pelo clima, como tivemos agora com o El Niño. Imagina em áreas fora do Rio Grande do Sul, onde o ecossistema não é o ideal e precisa de um tratamento do solo ainda mais intensivo, né? Como áreas de sequeiro no norte e no nordeste, regiões que por muitas vezes não recebem uma quantidade hídrica satisfatória, quantidades de chuvas ideais, que é o que vai acontecer agora na próxima temporada. Então, por exemplo, na Bahia, os produtores estão animados com o feijão e com o arroz, porque a tendência do Laninha trazer boas quantidades de chuvas para o Nordeste deve beneficiar a cultura, né? Então, juntamente com essa iniciativa de fomentar a produção nessas regiões, pode dar certo nessa temporada de Laninha, né? Mas seria necessário também atuar nessa questão dos custos de produção, porque, por exemplo, em comparação com parceiros do Mercosul, como o Paraguai, o Brasil possui quase o dobro dos custos de produção. E lembrando que esse produto do Paraguai entra no país desonerado. Então, o produto aqui do Sul, por exemplo, além de ter custos quase duas vezes maior do que o Paraguai, ainda tem a questão do ICMS para o beneficiamento e saídas de produto do Estado. Então, por isso que se discute muito, né? Como que o produtor e as indústrias gaúchas vão competir com esse produto que entra desonerado. E agora não é só mais o Mercosul. Agora tiramos também, né, a incidência da TEC para produtos fora do Mercosul.
Uhum. Então, os produtores estão tendo que competir com o produto desonerado do Mercosul e fora do Mercosul, enquanto o produto interno tem tributação e custos de quase duas vezes maiores, né? Então, a discussão é ampla e vem sendo discutida há muito tempo. Nós temos problemas graves que devem ser trabalhados, uma política forte voltada a essas questões e não a questão da oferta, né? Como a gente fala, produto não falta. O que falta é uma política voltada aos custos e à tributação da cadeia produtiva. Isso sim pode trazer um alívio nas prateleiras, como trouxe na época da pandemia, onde alguns estados zeraram a tributação de produtos como arroz e feijão, e naturalmente esses produtos despencaram os preços nas prateleiras, como o Rio de Janeiro fez, por exemplo. Então, se o governo quiser realmente atuar na questão dos preços, já que ele sabe que produto não vai faltar, tem muitas outras alternativas em vez de trazer produto que não é o padrão consumido pelo brasileiro, trazendo esse produto do exterior e prejudicando e gerando desincentivo aos produtores locais. Bom, então a gente. E o que eu percebo, Evandro, é que ainda há uma. Ainda há, não, né? Não parou de acontecer essa mobilização do produtor para que toda essa demanda que você acabou de detalhar para nós, ela esteja sempre presente nas mesas dos governos estaduais, mas principalmente na mesa do governo federal, no Ministério da Agricultura e no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esse trabalho de corpo a corpo do setor produtivo com as esferas governamentais, ele continua muito ativo, né? Com certeza, um trabalho fantástico das entidades ligadas à cultura do arroz. A gente viu isso logo que foram anunciadas, né, as medidas na intenção de efetuar os leilões. A gente viu uma grande união da cadeia produtiva do arroz e entidades ligadas a todos os setores da cadeia produtiva, né? Então, entidades ligadas à indústria, aos produtores, todos unidos, mostrando que toda a cadeia produtiva é contra essas medidas. Então, as indústrias vão ter dificuldades porque esse produto importado vai ser distribuído justamente em regiões onde as pequenas e médias indústrias gaúchas atuam, que é o norte e o nordeste, porque, como a gente sempre fala, a região central do país, os grandes centros consumidores brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, esses locais já são tomados ou pelo produto paraguaio ou pelas grandes indústrias que conseguem competir com preços, né? Tem condições maiores de competir com preços, enquanto as pequenas e médias indústrias têm justamente essas regiões, norte e nordeste. E agora imagina, com esse produto chegando de fora Sim. e abastecendo essas regiões, vai prejudicar justamente os pequenos e os médios. Os produtores também vão ter algum impacto, né, por conta da queda dos preços, como ocorreu somente com o anúncio da medida, né, que gerou um certo receio no mercado e os vendedores acabaram indo ao mercado temendo novas quedas. Então, todos da cadeia produtiva são de alguma forma prejudicados e a gente viu uma grande atuação de todas as entidades que fizeram um excelente trabalho e continuam fazendo, né? Incluindo até alguns deputados aqui do Rio Grande do Sul que fizeram um excelente trabalho na tentativa de barrar e devem continuar atuando nesse sentido, né? Então a gente vê uma grande união dessa cadeia produtiva, o que deve ser um exemplo, né, a todas as outras culturas de união e mostrando que toda a cadeia produtiva tem a sua necessidade, né, e mostrando quais são as necessidades verdadeiras da cultura, que são essas que nós falamos.
Bom, a gente vai continuar acompanhando. Evandro, por mais que o nosso tempo esteja um pouquinho ajustado, eu queria muito ouvir de ti como é que estão os preços, então, nos mercados internacionais. Você citou essa entrada da produção americana aí né, nos próximos meses, o que pode pressionar um tiquinho as cotações, e queria entender, então, qual é o horizonte que o mercado internacional tem para os preços do arroz nesse momento. Então, primeiramente, os Estados Unidos, né, que é o nosso grande concorrente nas Américas, Estados Unidos, que tem a entrada da sua safra prevista para agora, meados de setembro e outubro, os preços nos Estados Unidos já estão em torno de 400 a 410 dólares por tonelada. Então, preços extremamente atrativos, é muito difícil da gente competir com esses preços, né? Então, a partir de setembro, os Estados Unidos têm campo aberto nas exportações nas Américas e até fora das Américas, né? Estados Unidos também atua no Oriente Médio, em diversos outros países. Agora, lá na Ásia, né? Cotações já abaixo de 600 dólares a tonelada, tanto Tailândia quanto Vietnã operando abaixo de 600 dólares a tonelada para o arroz branco, o arroz beneficiado, né, com 5% de quebrados, o arroz padrão exportação, e o 100B também, né, o arroz 100% B da Tailândia, perto de 600 a tonelada, o arroz um pouco mais padrão, né? Então, esse arroz também na faixa de 600 a tonelada. A Índia segue fora das exportações, né? A gente tem informações divergentes, algumas falam que a Índia vai voltar a conversar sobre essa questão das exportações na metade do ano que vem. Algumas outras informações anunciam que eles já estão com um cenário de super oferta e precisam desovar um pouco dessa oferta e parecem mais dispostos a voltar às exportações, mas ainda sem informações concretas. Por enquanto, Índia fora das exportações e preços com 20% de taxa, né, de exportação fora de mercado. Paquistão também nessa faixa de 600 a 610. Então, mercado asiático segue com tendência baixista, com entrada de safra agora nesse segundo semestre e com preços mais atrativos para o mercado externo, né? Aqui no Mercosul, o cenário segue sendo de preços firmes, principalmente no Paraguai, que está com pouco produto para exportação. Paraguai na faixa de 850, Uruguai na faixa de 815 e a Argentina na faixa de 820 dólares a tonelada, né? Mercosul pouco ofertado e preços firmes. Esse é o cenário do mercado externo, mercado que vem apresentando aí padrões distintos, né, conforme a região. Bom, Evandro, hoje é dia 16 e nos próximos dias você vai falar mais ainda sobre isso, vai trazer mais detalhes ainda sobre esse mercado do arroz, não é isso? Muito bem lembrado, Carla. Agora é dia 18, né? Dia 18 nessa semana, agora, quinta-feira, temos a nossa live do mercado de arroz, trazendo todos os acontecimentos, os reflexos desses acontecimentos e as principais perspectivas para esse segundo semestre e também para a próxima temporada do mercado de arroz. Então, nossa live, dia 18 às 3 horas da tarde, né? Então, fica o convite para todos. Quem puder participar, vai ser uma conversa muito importante, trazendo aí as principais perspectivas para o mercado do arroz. E isso acontece no YouTube da Safras e Mercado, certo? Exatamente, temos o nosso link no nosso site, também nas nossas redes sociais. Quem puder, faça sua inscrição e vai ser uma live diretamente do YouTube, assim como foi a nossa live de intenção de plantio. Verdade. Bom, Evandro, muito bom ter você aqui conosco no Bom Dia Agronegócio. Sempre bom ter as suas análises muito completas. Estamos de olho não só no que está acontecendo aqui no Brasil, mas nos nossos concorrentes. Externamente é importante entendermos, principalmente porque vem aí a nova safra norte-americana, como você falou, a principal concorrente do Brasil. Então estamos de olho, meu amigo. Obrigada mais uma vez. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Ótima semana para você. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela participação. Um forte abraço a todos e até a próxima. Um abraço. Obrigada, um abraço para você, até a próxima.